Boa noite, Brasil! Sejam bem-vindos, mais do que bem-vindos, né? Começando o nosso ElasCast. E hoje promete com essa convidada maravilhosa, hein? Camila. Eu Boa sou noite. Convidada maravilhosa? Boa noite. Não, pra você eu disse boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Realmente, hoje nós temos uma convidada incrível que a gente já é fã há um tempo, hein, amiga? Já sou fã, já entrevistei, já tive essa alegria, essa honra. Já acompanhamos, Já. ela também acompanha a gente, já manda todas as vibrações positivas, Coisa boa. esteja onde estiver no mundo, porque Isso é ela é muito uma bom. mulher do mundo. E uma como a mulher gente de Deus, uma gosta. mulher de bem, uma mulher de paz. Isso é o mais importante. Ter Exatamente. amigos assim, meu amor, não precisamos mais de nada. Quer Mas começar a apresentar? a gente adora ter amiga assim, né? Eu gosto. Nós Eu temos gosto um demais. time de amigas fortes, né? Poderosas. Márcia nasceu em São Paulo, atualmente mora na Flórida, Estados Unidos, casada com Diego, mãe de Tiago, Lucas e Isabela. Empresária, palestrante, mentora, fundou uma empresa na América para prestar consultoria e gestão e finanças. Fundou o Instituto Tursi, que tem como foco ajudar emocionalmente e espiritualmente imigrantes que chegaram na América. Seja muito bem-vinda, Márcia Tursi. Márcia, que honra. A honra é minha. Eu queria primeiro agradecer o convite mais uma vez, né? Muito bom estar com pessoas que fazem a diferença nessa geração. Né? Você falava de andar com pessoas, né? É muito bom estar perto de pessoas assim. Do bem, gente. Na agrega, verdade, nós entendemos que os propósitos, tudo que a gente vai viver na vida é uma conexão. E quando a gente se conecta com as pessoas certas, as coisas fluem. E eu quero saber muito da sua história, porque você mora na América, né? Que é o sonho de muitas e muitas pessoas, né? A gente sabe disso. Mas a realidade não é tão fácil quando chega lá. Não. Né? É isso que eu queria. E hoje tem você que dá esse amparo, né? Lá para as pessoas, espiritualmente, conversando, de amigos, desses apoios. Eu queria entender como foi a sua. Primeiro, saber um pouco de você. Primeiro, essa Márcia na infância, como foi a sua história até chegar na América? Uau! A Márcia foi... Primeiro eu me intitulo como improvável, né? Cresci na periferia de São Paulo, né? Na zona leste de São Paulo. Sou paulista desde que nasci, né? Meus pais. Mas cresci sempre tendo o básico, né? O necessário, nunca faltou, mas sempre foi muito regrado. Então eu tinha muitos sonhos. Eu costumo dizer, Nani, que desde muito pequena eu gostava de falar. Eu pegava a escova de cabelo, ia pra frente da televisão e ficava imitando o programa da Xuxa que eu ia apresentar. Olha que coisa. Máximo. As pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E eu falava, eu quero ser apresentadora. Sempre Mas aí gostei você da vai lá, comunicação. Que legal. Não, eu sempre quis ser comunicadora. Não, gente, mas a Xuxa também naqueles tempos, que maravilha. Era muito bom. Nossa, ela levava tanta alegria, Era. todo mundo sonhava com alguma coisa ali. Criava esperança. Não era Era um programa que gerava sonho dentro da juventude, Sim. né? E ali eu sempre cresci assim. E num determinado momento da minha vida, eu gosto de contar que... Por que eu sou improvável? Porque eu nasci para vencer. Porque eu tive vários episódios onde eu encarei a morte. Aos 7 anos, você está falando de infância, Sim. eu caí numa piscina olímpica, num clube em São Paulo, em Guarulhos, e minha mãe não explica até hoje como que eu ressuscitei. Literalmente, eu ressuscitei fora da piscina. Deus. Eu tinha 7 anos. Aos 10 anos, meu pai, ele trabalhava numa empresa no mercado municipal e ele era gerente de frigorífico. E ele, naquela época, que hoje não é mais assim, a gente tem Pix hoje. Mas naquela época se colocava dinheiro em pasta e se transportava para os escritórios levando dinheiro. E a gente ia sofrer um assalto e o motoqueiro que estava assaltando meu pai puxou o revólver e a bala na minha cabeça, mas não saiu. Aos 10 nossa. anos. Segunda vez que eu nasci para vencer. E aos 15 anos, isso tudo para te contar como hoje, às vezes as pessoas olham a nossa trajetória Olha o hoje só. e elas Olha não só entendem. hoje. É a foto. É a foto da Nani. Mas É o a Nani Instagram. tem um filme. A Camila tem um filme, tem uma história, tem uma trajetória. E aos 15 anos eu sofri um atropelamento, eu fui atropelada. Meu Deus. E fiquei paraplégica 3 meses, literalmente. Eu não fazia nada se não fosse na cama. A minha mãe usava uma comadre para mim.
E eu, adolescente, me revoltei completamente. E eu lembro como se fosse hoje. Eu não ia à igreja, mas era a experiência que eu tive com Deus, a maior experiência que eu tive com Deus foi naquele momento. Eu comecei a falar com Deus, se você existe, não é possível que com tantos sonhos eu vou ficar nessa cama. 3 meses não sentia nada da cintura para baixo. Meu Deus. E simplesmente eu consegui sentir algo. E eu falei para minha mãe, você me leva no hospital, porque tem alguma coisa. E eu saí do hospital andando. Isso é para quem crê, quem tem fé. E você não tinha fé? Eu tinha. Porque nesse momento Você eu estava meio revoltada. É, que a estava gente, revoltada. né? E saiba que nos Nesses momentos de maiores desafios, de dor, de perda, que você tá ali onde você fala assim, Triste. agora abriu o chão. É nessa hora que a A fé fé. vem. E fé De sinceridade, é uma coisa né? que vem de dentro dentro. para fora. Fé é quando você fala na sua mente assim, você falou, Já tá deu. chegando. Você falou pouco para mim, tá Uhum. chegando, tá preparando. Isso é convicção. Porque a fé é convicção do que você não vê, mas espera. Mas existe. Não é Existe. porque eu não tô vendo que não existe. Exatamente. né? Então, a minha infância, e aí a partir daí eu fiquei uma adolescente muito rebelde, dei muito trabalho, e eu casei cedo. Com quantos anos? Com 17 para 18 anos eu casei, fiquei grávida. Só que um pouco depois, um ano depois, eu descobri que meu marido estava me traindo, muito jovem os dois. E aí, o que aconteceu? Eu pedi o divórcio. Meus pais queriam que eu ficasse. O Thiago é muito pequeno, meu filho mais velho. E eu falei, não quero, meninas. Eu falei, não quero. E separei, divorciei. Com 2 anos, eu me apaixonei. Porque mulher, gente, vou falar, mulher é uma emoção só. A gente sofre, mas a hora que a gente encontra, A gente sofre assim, feliz, né? não, eu não sei, a hora que chega, a gente fala que não quer mais, mas a hora que chega o dia que você se apaixona, você fala assim, você esquece tudo que você falou e você recomeça. Mas isso é bom. Tem até uma tem música, vida. né, eu tava ouvindo, eu achei muito engraçado. Olha eu beijando aquele que eu disse que nunca mais. Eu achei tão engraçado. Porque a mulher é emocional, a mulher é muito emotiva, a mulher, ela se envolve, né? Isso é da mulher. E ali eu me apaixonei. No que eu me apaixonei, na sequência eu fiquei grávida. E nós combinamos de casar. Fiz uma viagem para Salvador, no Nordeste, de férias que eu tinha. E quando eu voltei, antes de eu voltar, no dia que eu voltava, ele me ligou e disse que não ia me buscar na rodoviária. E eu disse, por quê? Aí ele me contou uma história. Ele falou, que eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um amigo que tá apaixonado, vai casar, ela tá grávida, mas a ex-noiva dele tá grávida também. O que você acha que ele deve fazer? Eu disse assim, ele tem que seguir o coração dele. Aí ele me disse assim, mas a mãe dele não aceita a atual porque tem um filho. E ele, na época, o pai do meu segundo filho, ele fazia a banheira do Gugu. Olha que coisa mais E a mãe lá não aceitando. E aí ele muito novo, né, dependente emocional dos pais, se sentiu pressionado e ele falou, essa pessoa sou eu. E aí nós não ficamos juntos. Nesse momento eu já não vi mais ele. Ele ficou um tempo com esta outra menina, mas acabou que não ficou com ela, não deu certo. Esse meu filho hoje tem 26 anos, né, o mais velho tem 30. E eu sofri muito nos primeiros 2 anos, porque ali foi uma paixão mesmo. A traição não me fez sofrer quanto o abandono. A rejeição mexe no ser humano e foi aí por isso que eu fui estudar. E um momento difícil também. Difícil, porque aí eu fiquei com os dois. Aí eu fiquei grávida e com o pequeno. E nesse momento foi onde eu fui no fundo do poço e eu falei, eu vou morrer. Não quero mais viver. E ali foi onde eu encontrei com a fé, com Jesus. E a minha vida começou a viver uma transformação, uma nova história. Hoje esse meu filho, de 26 anos, é jogador de futebol profissional. Porque eu escolhi, e o mais velho também é gerente numa loja em Nova York. Mas das 2 quebras emocionais eu escolhi ensinar para os meus filhos o que é ser homem, o que é ser humano. E hoje eu posso te dizer que eu não fiquei, como muitas mulheres fazem, usando os filhos ou o acontecido para justificar o seu insucesso. Eu fui atrás de viver a minha vida. E a partir daí, desse último abandono, foi que a minha vida fez assim, ó. Hoje eu sou casada,
Em 25 de novembro vai fazer 20 anos 20 que eu sou casada com o Diego. Hoje eu tenho a Isabela de 16 e o Diego, no celular dos meus filhos, está assim, pai. Então a minha vida criou uma nova história quando eu decidi assumir a autorresponsabilidade, puxar para mim e falar assim, independente Difícil, do que hein? me fizeram, eu vou fazer a minha história. É difícil, hein? Muito. Isso você tem ajudado muitas mulheres? Muitas, muitas. Como que é o seu trabalho hoje na América? Hoje, na América, quando você vê os imigrantes que chegam Uhum. lá e não estão emocionalmente preparados, né? As pessoas saem do Brasil ou vão para Portugal, para onde for, que tem muita gente indo para Portugal, para os Uhum. Estados Unidos, vão para qualquer país. Mas o que não é resolvido aqui não se resolve em nenhuma outra geografia. Falo por experiência, porque começa dentro. Não se foge, né? Não se tem foge, fuga. você não consegue fugir de você, do seu É. pensamento. O seu pensamento vai batalhar com você na sua mente o tempo todo dizendo que você é fracassada, Por quê? ou você Pra vai quê? escolher assim, eu posso seguir depois de uma dor. Eu posso me levantar depois de uma quebra financeira. Eu posso recomeçar, porque eu já não recomeço do zero. Eu recomeço com experiência. E os imigrantes chegam na América com um sonho americano. E aí? E aí que quando isso não começa, Do jeito que é um sonho vira pesadelo. vira pesadelo. E principalmente o índice de casais, de casamentos separados, pessoas que estão se separando, pessoas que saem aparentemente bem daqui, mas na verdade não estavam. Chega lá, vem em evidência. Por quê? Porque lá não tem Só tem como um ao esconder, outro, né? só tem um ao outro. Um é o seguro do outro, um é a dor do outro, um é o abraço do outro, um é o socorro do outro. E se não estava Muito bem resolvido. bem resolvido, lá não se resolve. Então, o que eu entendi? Vai fazer 4 anos que eu estou na América. Eu entendi que eu consegui passar a pandemia, eu e meu marido, e nos fortalecer ainda mais e começar a prosperar, a se reinventar. Inclusive, foi aí que nasceu a empresa, foi aí que nasceu o instituto, a se reinventar porque nós éramos muito fortes. Os 20 anos juntos não eram 20 anos de aparência, Sim. eram convivência. Nós sempre fomos muito unidos aqui. Vivíamos tudo juntos. Isso não quer dizer que você não tenha o seu familiar junto. Isso quer dizer que na hora da decisão do casal é o casal. Isso quer dizer que até o filho, às vezes, não é a terceira pessoa para vir aqui numa Não. decisão, porque esse filho está sendo formado. Então a gente entendeu, e principalmente dois. eu, que as mulheres chegam lá, Nani, e elas não têm muito claro isso do seu papel. Porque eu sempre fui uma executiva. A despeito de eu sempre trabalhar, eu sei o papel do meu esposo e o meu papel enquanto ajudadora, auxiliadora. Eu não preciso ultrapassar a masculinidade dele. O ponto forte de um homem que é ser provedor, que é ser o protetor. Qual mulher não quer ser protegida? Sabe, ter a provisão que vem do homem. Mas se a gente não toma cuidado, o empoderamento nosso... E olha que eu era bem empoderada. Uma executiva trabalhando numa rede grande, multivarejo aqui no Brasil, com muitos executivos conhecidos, eu poderia chegar em casa e esquecer que ali eu era uma mãe. Ali eu era esposa. Ali meu Ali tava marido tudo espera jogado de igual, mim né? a Márcia, A massa. a que cozinha, a Márcia que vai dormir, a Márcia que vai pra cama. Tá esperando uma executiva que vai dar Não. ordem. Não tá esperando. E o que acontece? Quando as mulheres chegam lá e elas se empoderam, porque a América te dá um empoderamento, morar fora cria essa liberdade financeira, se não tiver preparado, é dor na certa. E o que fez vocês irem embora para América? Porque vocês estão juntos há 20 anos, mas vocês só estão lá há 4. Então, o que surgiu? Como eu disse para vocês, eu tenho 2 filhos mais velhos, né? Eu tenho um de 30 e um de 26. Dessas quebras emocionais de relacionamentos que não produziram o papel do pai e da mãe na cabecinha deles. Então, eu tive meus 2 filhos com uma adolescência que eu tive que trabalhar muito, porque eu construí uma carreira, então eu quase não fui presente. E eu coloquei para mim como uma meta que a adolescência da Isabela, eu Seria queria estar diferente. presente, porque eu via cada vez mais a gente está caminhando por uma dificuldade muito grande de criar filhos. Sim. Não tá E fácil. não tá fácil. E eu falava assim, eu quero estar presente, porque eu sei o que é a adolescência e o que eu sentia falta. Hoje minha mãe é uma mulher curada, mas minha mãe era uma mulher muito doente emocional. E isso passou para mim. E eu falei, eu quero dar para minha filha eu cura não para tive. que ela
cure as filhas, para que as netas sejam curadas, para que essa geração seja diferente de mulheres. Tá difícil demais essa geração, porque é tanto conhecimento, internet ao alcance deles, todas as informações. Aí o nosso papel de mãe, a gente fica questionando às vezes, né? Meu Deus, onde eu entro? Meu Deus, como fazer essa adolescente ou essa filha entender que nem tudo que tá nessa internet é bom. Exatamente. Porque é bom por um até lado, aqui, mas tudo assim, tem limite, até aqui, né? né? Sim. E aí, nós víamos nessa conversa, imagina que eu numa rotina de que você chegava lá no escritório na Brigadeiro, eu morava em Alphaville, estava mostrando hoje para o rapaz que estava comigo. Eu saía de casa muito cedo para entrar às 8 e voltava muito tarde. Então, reunião de escola, tudo. Eu falei, aos 12 anos, eu preciso tomar uma decisão. E eu comecei um plano de transição com meu esposo, porque eu sou controller financeiro, planejadora. Adorei. Eu fiz todo um planejamento em 2015 para que em 2019 eu saísse da empresa. E por quê? Porque, imagina, um cargo como esse, você tem um nível de salário, você tem um nível de benefício. Tudo isso eu coloquei num perdas e ganhos para apontar um risco e como que a gente ia trabalhar isso para frente. E aí, o que a gente fez? A gente fez esse plano. Então, eu planejei quando eu ia sair para estar com ela. E aí, eu saí, de fato, em janeiro de 2019, dessa carreira, da minha empresa lá que eu trabalhava. E a Isabela estava com 12 anos. E aí, eu fiquei morando em Alphaville 6 meses. Eu fiquei dando treinamento num instituto de uma pessoa muito conhecida hoje, que é o Thiago Brunet. Eu fiquei dando treinamento e trabalhando no instituto com ele, ali em Alphaville. E meu marido sempre quis ir para a América. A primeira vez que eu fui na América em 2015, ele falou assim, sai da empresa e vem pra cá. E eu não quis, porque eu falava, a minha carreira, eu entrei na empresa como operadora de caixa. Olha o carro que você tá E eu era controller financeiro, eu trabalhava na diretoria executiva. Eu sentava no último andar, onde ficava o dono da empresa. Então, para mim, aquilo era como se estivesse abandonando a Márcia. É como se eu tivesse que fazer uma escolha de deixar a Márcia. Até que um dia eu entendi que a Márcia não era aquilo. Aquilo era o que a Márcia construía, eram os talentos, era o que ela fazia. Mas a Márcia tinha vontade. Aí eu comecei a trazer os sonhos de infância, que você perguntou, como foi sua infância? Eu sonhava com tudo isso, mas eu sonhava em fazer uma família. Por isso que eu errei 2 vezes. Só que eu falei, eu tô acertando. Um errar, mas assim, um errar querendo acertar. Querendo acertar. Um errar por a família, pelo sonho da família, né? Exatamente. E quando foi que eu saí do pão, eu entendi. Falei o nome, não tem problema, né? Da empresa. Não tem problema. Não, amiga. Dá uma motivagem isso aqui. E aí, eu falei pra ele, eu acho que agora é a hora. E a gente foi de férias em junho de 2019. E eu senti uma paz muito grande. Pra mim, Nani, Camila, a paz é o árbitro das suas decisões. Pode sua mãe, seu pai, seu cônjuge, qualquer pessoa falar, mas a paz, ela te traz uma certeza, até para mudar de coisas pequenas, você fala assim, eu quero sair desse emprego, vou para aquele. A paz é um árbitro. Porque você sente paz, você não vê o todo, mas a fé te faz ir para viver algo novo. É paz. Eu falei, eu tô em paz, vamos ver. E fomos em setembro de 2019. Em algum momento você sentiu saudade dessa Márcia que estava lá no último andar? No começo. Olha o que aconteceu. Por isso que hoje o Instituto e a minha empresa, quando eu chego lá, eu falo, eu trabalho isso com as pessoas. Eu tive que fazer, inclusive, um resgate de identidade. Porque quando eu cheguei lá em setembro de 2019, falei, o que eu vou fazer? Eu acordava, já vinha vindo nessa transição, né? Que eu fiquei 6 meses para ir para lá quando eu saí da empresa, em Alphaville. Eu acordava, a minha rotina era toda segunda e terça, eu tinha reunião o dia inteiro executiva. Já estava no costume, né? Já é no eram automático. 15 anos. Sim, era aí a a sua gente vida. acorda e muda todos Então, os móveis, aí eu falava, né? não, cada dia eu inventava uma comida, cada dia, eu não sabia cozinhar, imagina, não tinha tempo. Né? Então, a América me ensinou a cozinhar. A América me ensinou a ir na reunião de escola da minha filha. América no sentido que eu digo, não foi a América, você tava lá. mas a decisão de você, às vezes, abrir mão e renunciar a uma zona de conforto te proporciona viver algo que você sempre quis. E às vezes a gente não quer abrir mão, não quer renunciar ao conforto. Porque é confortável ficar onde a gente domina. É confortável. Reiniciar algo. Recomeçar. Não é fácil. E deixar para trás uma estrutura muito grande. Exatamente. Como que vai deixar uma mulher que é o sonho de todas, entendeu? Que é ser independente, uma executiva. Para ser Isso tem uma um que peso. talvez eu nem conheço. Exatamente. Eu tive que me descobrir. Exato. Foi aí que começou Esse é o maior desafio. um processo de introspecção e de voltar Entender. para dentro.
de olhar sentimentos, de olhar coisas que eu falava assim, nossa, tô pisando na grama, nossa, tô sem nada a fazer. Pô, eu tô com a agenda livre, eu posso pensar o que eu quiser. Eu gosto disso Posso aqui, dormir até opa, tarde. não sei. Teve um dia, gente, parece engraçado, mas teve um dia que meu marido me ligou e eu tava dormindo e eu me sentindo culpada. E ele me disse assim, você por mais de 20 anos, você nunca dormiu até as 10. Se permita. Porque parecia que era algo que eu tava fazendo errado. Nossa, eu tô até as 10, não produzi nada. Como? Ih, gente, eu durmo até 10. Eu durmo Mas até você 9 sabe, todo dia. você sabe que esses dias eu peguei um livro para ler, meu marido me deu um livro, e eu peguei aquele livro para ler, comecei a ler, e aí eu falei assim, nossa, esse livro não é de negócio. Eu me senti culpada de estar lendo um livro que não era de negócio. Ainda bem que você tem um marido virginiano, Não é? né? O menino, Ih, eu sou virginiana. Eu também. Caraca, olha, eu tô saindo de fininho 10 de aqui, setembro. Borel, corta. Ele foi 10 de Eu setembro. sou 16. 16 e 10 de setembro o marido também. Por isso, o pessoal livre, minha Volta a filha. câmera, a Camila sumiu. Só tem virginiano aqui. A gente pode ler tudo. Eu sou de Sagitário, eu sou do mundo, mas olha, eu tenho um Então, do desafio mundo e fica aí, hein? Desafio de ler livro Tem um diferente. desafio com virginiano. Eu vou te mandar uns 10 livros de presente. Ai, esses O Wander é uma pessoa virginianos. sensata. Ele tá te tirando, presta atenção. O que ele fez é sábio, sabe por quê? Se ele deixa você do jeito que você tá, no desgaste de trabalho, psicológico, pressão emocional, pressão psicológica em cima, trabalho o tempo todo, se você não distrair a sua mente com outra coisa, vai dar chega um momento, vai, pum, vai parar. A Eu máquina achei vai parar. muito interessante quando ela falou assim, Mas de você leu o dormir. Tô lendo e tô Ah, tá. apaixonada Não, pelo mas no livro. começo eu me senti Mas ocupada. assim, surtada, né? Porque eu já tô ali super envolvida com os personagens, já tô sonhando com os personagens. Mas você sabe que às vezes eu acordava e ficava assim na casa, olhando e falava, o que eu vou fazer? Sabe, porque é como se eu tivesse me perdido. Mas E a esse mulher que bom, descansa, às vezes gente? ela sente essa culpa. Mas aí, Tem nenhuma que- culpa. você sabe Eu como que eu aprendi me uma coisa, curei? menina. Eu vou falar uma coisa pra vocês duas agora. Eu vou falar meu testemunho aqui pra Isso. vocês duas. Foco na Nani. Eu não sinto mais culpa. Eu Bom. tirei a culpa da minha vida. Eu É não tenho isso. culpa. É Tenho isso. 54 anos. Tenho uma Linda. filha que vai fazer 28. Tenho uma filha que vai fazer 14. Né? Um casamento de 31 anos. Uma situação que hoje trabalho há 16 anos só na Rede Brasil, 36 anos trabalhando, fazendo ao vivo, televisão, programa, trabalho com a Camila, nós temos nosso universo, né, do Elas Cast, da televisão, de tudo nosso. Aí hoje quando as pessoas tentam jogar a culpa, falar, porque você não fez aquilo, eu não tenho mais culpa, eu não carrego culpa. Isso foi um aprendizado que eu tive de pouco tempo pra cá, sabe? Quando eu estava tomando um banho, sabe quando você tem a sensação que você tá escutando Deus mesmo? Aquela coisa assim. Sim. Uma voz falou assim, Isso é maravilhoso. pra quê? Isso é libertador. Pra Todo mim, mundo pra tem mim que foi a ter. melhor coisa naquele momento quando eu falei assim, gente, eu não tenho que me culpar. Porque às vezes a gente se culpa que tá trabalhando demais. Exatamente. Né? Eu saio todo dia, eu faço televisão ao vivo de segunda a sexta, eu faço rádio quinta, eu faço podcast quarta à noite. Então vai sempre assim. Aí eu falei, meu Deus, minhas filhas já estão criadas, tudo moça. Por que eu tô com esse sentimento que parece que tá uma coisa assim? Por quê? Culpa, né? Ai, tá chegando, tá trabalhando. Sim, tô trabalhando. É minha vida, mas eu não vou mais me permitir, porque eu não tô fazendo nada errado. Sim. Então eu não sim. me permito mais E a mulher é isso, às vezes culpa porque tá demais, culpa porque não tá é de culpa menos. qualquer coisa, gente. Né? A gente se cobra demais. Porque a gente é muito emocional. Né? A gente tem a nossa emoção, a gente deixa ela muitas Falar, vezes né? tomar conta, né? Você vê que quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, a gente aprende a lidar com o outro É. e a identificar onde é a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade de cada um. Ó, isso aqui é seu, isso aqui é meu. A gente se neutraliza a gente muito, né? acaba tomando esse espaço a partir do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de aprender a controlar. Não quer dizer que você não sinta. Sim. Falo porque estudei muito isso. Estudei neurociência, você vai sentir, mas o que você É o muda o peso que que você você vai vai dar. fazer com o que você sente. É o peso que você vai dar pra Vou isso, continuar né? É escolha. Continua lendo Vou e eu vou continuar. continuar não me sinto culpada. Não... E eu continuo acordando meio-dia. E eu vou Isso acordar mesmo. 10 da das manhã. 10 para meio-dia agora. Nosso horário. Eu acho que as pessoas perdem muito tempo ocupando o tempo Sim. delas em cuidar da vida dos outros. Justificando. Não, e cuidando da vida dos É. outros, por exemplo. O que eu tenho com a sua vida se você pode acordar meio-dia, 1 hora? É. Eu não sei o seu dia a dia. Eu não sei as suas dores, o seu trabalho, o seu cansaço. É Eu não isso sei. aí. Eu não sei como que é. A gente fala porque a gente é amiga, mas eu não sei o que naquele momento ali na casa dela, o que tá acontecendo, o que ela tá fazendo. Uhum. Então, assim, se a gente parasse nessa vida e de preocupar com a vida do outro e olhasse pra gente mesmo, preocupasse com a vida e cuidasse da vida da gente,
tudo seria mais tranquilo. Eu vi uma frase que diz assim: qual é a tua responsabilidade no caos que você reclama? A gente é campeão em responsabilizar o caos que a gente vive sempre em alguma coisa ou em alguém. Claro, é fácil, né? É fácil. Então, quando a gente puxa isso e fala assim, peraí, não tem problema nenhum. Porque se eu puxo a responsabilidade, eu não consegui produzir aqui, mas eu tô produzindo, eu tô entregando o resultado. Sim. A pandemia ensinou isso. Porque eu trabalhava numa empresa que o home office era uma coisa que nunca ia existir. A pandemia veio e trouxe o home office. Colocou e hoje tá tudo híbrido. Ninguém quer voltar mais. Então, é desafiando o óbvio que a gente vai viver. Parece óbvio, mas não é. Desafia, vai lá. Vê que é possível. E você sabe o que me ajudou, de fato? Foi o meu próprio esposo. Foi o meu próprio esposo, meu próprio companheiro. E foi aí que eu vi que as pessoas que não têm esse companheirismo aqui, chegam lá, elas começam a se acusar uma outra. Ó, mas tá vendo? Foi você que quis vir pra cá. Você quis vir. Ó, mas... E isso não leva a resultado. Nenhum. Procurar culpado não leva a resultado. Né? Eu tive um grande executivo que já faleceu, Cláudio Galeazzi. Ele foi um dos grandes presidentes que o grupo teve. Cláudio Galeazzi já faleceu recentemente. Mas ele dizia o seguinte nas nossas reuniões, quando o resultado não vinha. Isso serve para todo mundo que gosta de resultado e meta. Ele falava assim, quando chegava na plenária, toda segunda-feira tinha uma reunião para falar como foi as vendas no final de semana. Então, quando chegava um gerente regional, alguém falava assim, ah, mas choveu. Aí ele falava assim, tá, choveu ontem, né? Porque choveu em todo lugar. Chover sempre chove. Choveu aqui, o problema, por exemplo, se falar do ramo de vocês, de TV. Ah, tá difícil, porque hoje todo mundo abre uma câmera e faz uma live. Mas isso é pra todo mundo. A diferença não tá no abrir uma câmera e uma live, tá na simpatia que a Nani tem. Tá na simpatia, na empatia que vocês trazem no programa. Isso faz que a audiência aumente. Porque a live, todo mundo começar a fazer coisa igual, todo mundo vai fazer sempre. Então ele falava uma coisa que eu queria dizer para vocês, que justificativas são válidas, mas não produzem resultado. Elas não alteram o resultado. Tem justificativa para tudo na vida. É válido até. E já é meio um vício, né? De você tentar justificar. É igual, nem terminou a frase. Ó, tava muito trânsito. Tá, mas que hora que você saiu? Saia antes. Você já conhece a cidade de São Paulo. Sim. Por exemplo, eu tava na Zona Leste. Eu sei que pra chegar aqui, porque eu morei aqui em Alphaville. Você já conhece? Eu já fiz. Eu falei assim, eu vou chegar 1 hora antes. Eu cheguei aqui 1 hora antes. Fui tomar um café. Então, assim, justificativa e válida tem pra tudo na nossa vida. Agora, quando você assume esse bastão de autorresponsabilidade, fala, eu vou fazer a diferença. E nem todo mundo tá preparado, não né? Não tá, porque é maturidade. E aí que vem você preparando. É isso que eu faço. Então, hoje... Fala deste lado agora, mentora. Olha só, empresária, palestrante, mentora. E aí, eu peguei toda a bagagem, porque dentro da empresa, né, sendo CLT, eu tinha que treinar gerentes de unidades. Então, eu tomava conta de mais de 200 e poucas unidades aqui no Brasil, de uma das bandeiras do grupo. E tendo toda a jornada de quem começou lá. Exatamente, ou seja, eu passei por todo nível. Nível júnior, nível operacional, nível médio, nível sênior, gerência, coordenação, trabalhar com diretor executivo. Então você tem que pegar tudo isso, gerir, absorver e fazer com que essas cabeças pensantes em cada unidade de negócio que você tem, em cada centro de custo ou cada CNPJ de uma unidade do grupo, produza aquilo que o cabeça da empresa está pensando, você tem que entender que por trás de um cargo tem um ser humano que tem filho, tem um ser humano que enfrenta as suas batalhas, que lida com as suas emoções, que tem que saber que quando ele está liderando uma equipe em cada unidade com 300, 400 funcionários, ele vai ter que saber que tem um que está lá, que cuida do perecíveis, porque a gente está falando de uma rede de multivarejo de supermercados, que o cara do perecíveis, o colaborador do perecíveis, muitas vezes ele não tem a instrução, o conhecimento que a menina do administrativo tem. E você vai cobrar resultado, o resultado do todo da unidade de negócio, ele precisa acontecer. Então você tem que fazer todo esse time ir para o único lugar com a visão do societário, dos sócios, porque o resultado da soma de 200 e poucas unidades completa o resultado de um todo. E esse todo impacta uma diretoria, uma gerência, uma coordenação, uma unidade de negócio, um operador de caixa que vive não só do salário, de benefícios, mas que muitos têm plano de resultados e PLR, bônus performance. Então, o meu papel dentro da empresa era esse. Então, quando eu saio da empresa e começo a trabalhar com mentoria de liderança, com consultoria, com palestra, eu sempre vou levar as pessoas a entender que quando você está numa função, você não está num cargo, você está num comportamento. Aqui, vocês devem ter quem
Camila assumiu toda uma diretoria aí, certo? Quando você tá ali, a diretora Camila, a diretora é um cargo, é um título, é uma função, é um salário, é um benefício. Mas a equipe que é coordenada por ela vai entregar resultado com o comportamento que a Camila expressar. E o que eu tenho visto nos últimos anos, uma transição de chefia para liderança. Não se trabalha mais com modelo chefia, modelo autoritário, centralizador. Se você não tiver sucessão, você não vai para lugar nenhum, você morre. Se você não conseguir entender quem facilita a sua bagagem, quem facilita você, quem maqueia você, quem deixa você chegar pronta, plena, isso faz parte de um time na tua vida. Tem que humanizar mais, né? Exatamente. O quanto todos são importantes na mesma proporção, né? Tudo, gente, é um grupo. Todos tornam-se um. É a mesma causa, né? A gente está trabalhando para a mesma coisa. Eu vejo que falta muito. Meu mundo é sempre o artístico, né? Sim. Então, eu sempre trabalhei no humanas, sempre com pessoas, né? Sim. A vida inteira. E eu sinto essa falta em tudo que eu trabalho, dessa sensibilidade. Do olhar, do conversar. Sim. E eu vejo muitos líderes, muitos diretores, né? Mais para a parte de diretoria, altos cargos, as empresas um olhar mais frio. Só que eu Você consigo... sabe por quê? Pois é, só que aí eu consigo analisar o lado de cá e eu percebo que se mudassem aqui o jeito que trata, tudo aqui, a base, porque Sim. a estrutura, o pilar não fica aí de pé se a base não estiver Sim. consolidada, tá? Sim, Consolidada. Então, sim. assim, eles não têm esse olhar. Eu vou usar um exemplo que eu uso nos meus treinamentos, quando eu vou treinar, e falar da importância da pessoa que o dono não vê. Olha só, você já teve a infelicidade de entrar no supermercado e a cancela do supermercado travar e o carro de trás ficar buzinando ou num shopping? Já aconteceu comigo. Digamos, vamos fazer um cenário. Você, Nani, tem uma entrevista, tá com pressa, precisa passar no shopping. Por um acaso, você precisa, ou no mercado, pegar algo rápido, que você tá no caminho. O que você pensa? Eu vou parar rapidinho, já sei o lugar, estação tal lugar, vou pegar tal coisa. na cabeça Você tudo calcula o calculado. tempo e você fala, e dali eu vou pro meu compromisso. Aí você entra, a cancela trava, o de trás buzina, não tem ninguém para liberar você, Já e aconteceu você isso. tá ali, começa aquela loucura. Quando você vai mandar um e-mail reclamando do supermercado do shopping, você não vai falar do funcionário da cancela. Você vai mandar pro dono da loja. Era assim que chegavam os e-mails pra gente. Olha, a cancela da unidade tal não está funcionando. E aí vinha o e-mail que vai pro diretor, que vai cascateando para ver o que aconteceu. Por quê? Porque, vou te falar uma loja, uma unidade da Oscar Freire, cliente potencial da rede. Se acontece isso ali, o e-mail vai parar no dono da empresa. O dono da empresa quer saber que quando você vai ver o problema, naquele dia, um funcionário que não está bem remunerado, que teve um problema no transporte, que não veio trabalhar, que um outro que não entende, que um supervisor que não está olhando para as pessoas devidamente. Quando você vai ver o que isso desdobra, impacta a empresa? A proporção, Claro que a né? cancela impacta a empresa, o resultado. Porque se a Nani não tem experiência com a rede, se não é uma rede que ela é apaixonada, ela fala que eu não volto mais. É um cliente, é uma pessoa que eu perdi por uma experiência ruim. Então, se a gente entender, cada um que está envolvido num trabalho, num projeto, numa empresa, onde for, numa família, num churrasco de família, se a gente entender que quando a gente se comporta ali como alguém que deixa legado, como alguém que faz o bem, a experiência de todos naquele ambiente vai falar assim, onde a Nani está, eu quero estar. Aquela loja, eu volto sempre, porque o gerente olha no meu olho e fala, Contagia. E não só isso, né? Uma pessoa falando bem vai impactar um número de pessoas. Uma pessoa falando mal vai impactar um número muito Você é maior especialista de em dizer pessoas. de marketing. Exatamente. Você pode trazer muito bem isso pra gente, o quanto isso é notícia ruim chega rápido, não é assim? Exatamente. Antigamente, na minha época, chegava a cavalo, agora chega jato. O negócio é assim, Ou agora no chega por WhatsApp, e-mail, né? né? Agora chega por Chega por e-mail. hashtag. Não é? Antigamente parece que tudo demorava um pouco mais, mas agora o negócio é imediato, gente. É Agora é imediato. por hashtag. Viver nos dias de hoje tá mais difícil que antes. É muito desafiador. Hoje, assim, Mas- um deslize virou um meme. E Né? outra, não tem tempo Um nem de cancelamento. corrigir. Viu, Não. Você não consegue mais voltar e falar, olha, foi errado o que publicou. Não foi bem isso que aconteceu. Não tem como, não tem nem como. Passou, né? Já foi muito Já, rápido. o negócio faz muito rápido. É. Eu não sei como vocês conseguem viver só em internet. Meu Deus do céu. Mas e você sente que as pessoas elas estão mais emocionais atualmente? Muito.
muito emocionais. Você via antigamente que isso era uma característica de determinado público e gênero, as mulheres muito mais, tal. Hoje você vê que isso está pulverizado, até que a pandemia mexeu muito com isso, né? Se você ver os índices de doenças mentais, psicossomática, você vai ver que isso potencializou. E o emocional das pessoas, você percebe que as pessoas estão mais intolerantes. As respostas são prontas, até porque a gente tem a um clique. Tá no automático. Na nossa mão a gente tem tudo, Tá tudo que a muito gente rápido, quiser. né? Então, é muito rápido falar assim, mas por quê? E elas estão empoderadas a se Reativas. serem você. Mas o ser você não precisa ser mal educado. Sim. O ser você não precisa ser uma pessoa tóxica, Agressivo, né? agressiva. É. O ser você é ser você deixando o seu melhor. Mas eu sinto bastante. Tanto que a procura por tratamentos e mentorias em áreas emocionais é muito maior. Muito maior do que profissional. Saúde mental hoje é a palavra do E eu vou te falar do uma momento. coisa, que é antiga, mas que é real. A gente contrata as pessoas pelo currículo e demite pelas habilidades emocionais que elas não têm. Elas não têm. Elas são contratadas, têm ótimos currículos. Você sabe que uma das últimas propostas que eu recebi da companhia que eu trabalhei, antes de eu sair, foi assim: nós temos essa. Me chamaram na sala, o RH, como meu diretor, e falou assim: ó, nós temos essa proposta para você, para essa vaga. O que você acha? Porque uma das coisas que a gente precisa é de pessoas que saibam conectar todos os silos da empresa. E você transita em todos os departamentos. Todo mundo, quando a gente fala, Ana Márcia, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente precisa de alguém para gerenciar esse projeto que está nascendo, que vai mexer com muitos departamentos, porque era disruptivo, ia tirar pessoas que estavam muito tempo na empresa e falava assim, não, isso não vai dar certo, não, isso é muito... Falou assim, você tem essa habilidade de transitar. Então, por quê? Mas era uma habilidade o quê? Currículo? Não. Emocional. Porque a experiência como gerente de projetos eu não tinha. Mas Mas olha eu tinha a experiência facilidade. sua, hein? Olha a sua E eu experiência. fiquei 2 também. anos E cuidando. difícil, hein? Você assumiu, de repente, um cargo extremamente difícil, né? E hoje o seu foco lá, nos Estados Unidos, morando lá, com as pessoas, é qual? Hoje eu exatamente trabalho isso com as pessoas, né? Quando você vê, você pega pessoas que eram muito bem sucedidas nas suas carreiras aqui, chegam lá e elas acham que elas têm que jogar fora. Jogar o currículo delas, a experiência delas, e tem que ir pra faxina, pra obra, que é o que mais acontece com o imigrante. E a gente trabalha para resgatar isso nela e falar assim, tem um caminho sim. O que você carrega, o dom e o talento que você tem, ele não vai te abandonar porque você aprendeu, você adquiriu. Agora você precisa recomeçar de uma maneira diferente, mas fazendo o que é certo. Você vai ver, vai acontecer. Você não, faz um plano, você não é obrigado a ficar na limpeza a vida inteira. Você não é obrigado a ficar na obra a vida inteira. O que você tem que fazer? Um plano. Faz um planejamento, eu vou ficar por X tempo, eu vou me investir, eu vou descobrir, eu vou conectar com pessoas, eu vou andar, eu vou conhecer americanos, que é uma outra coisa que as pessoas ficam muito na comunidade brasileira. Se permita o recomeço. Sabe, não se apega ao que você fazia, mas tem uma identidade em você. Porque se deu sucesso aqui, é porque era você. E você pode fazer Quanto sucesso tempo você tem de TV? Você acha... Imagine a Nani chegando lá. A Nani vai fazer o quê? O que ela fez bem a vida inteira. E quantas pessoas hoje lá estão fazendo isso? Né? Eu tenho uma conhecida muito querida, Renata Miranda. Ela apresenta o programa Rádio Flórida. Quer dizer, a paixão dela é comunicação. Ela abandonou, ela falou, não, só porque eu estou num outro país, só porque eu ainda preciso ter o tempo da transição, da adaptação, do conhecimento, da conexão. Não, mas vai acontecer, porque é o que você sabe fazer. É o que te dá paixão. Adoro. Amiga, chegamos naquele Vamos momento. lá. Chegou um momento que é o cara a cara com elas. É um ping-pong. São perguntas curtinhas, respostas bem objetivas. Ok. Combinado? Vamos lá. Uma mania. Eu durmo de meia, que eu odeio pé gelado. 2. Nossa, Tem a mesma mania. 3. 3. Deus Tem a do mesma céu. mania. Eu sei que não é muito romântico, né? Às vezes, Não. mas do frio não vai comer mesmo. Entre o marido e a meia, eu fico com a meia no frio. Eu não durmo enquanto não esquenta. Eu também não durmo sem tem meia. Sério? Eu achava que só quentinha. eu. Não, também. Não, eu também preciso da minha meia. Se você pudesse aprender uma nova habilidade, o que, que você aprenderia? Pilotar avião. Quem é um mentor para você? Jesus. Se você pudesse trocar o seu nome, como você se chamaria?
abençoada por Deus. Você se considera romântica? Não, nem um pouco. Tenho testemunho do marido que fala. Eu falo, gente, é uma brincadeira, isso aqui é a resposta, mas um dia eu disse pra ele assim, ele disse, você me ama? Você quase não fala, eu falo, eu te amo e pronto. Eu te amo, eu te mostro as atitudes. Eu não sou romântica. Não sou. Camila 2. Não sou. Eu sou romântica, meu marido fala. É? Eu te amo, eu falo, eu também Eu não me amo. considero. Bonitinha, engraçadinha. Quem você gostaria de estar mais perto nesse momento? Hoje eu queria meu pai aqui. Qual a comida mais estranha que você já provou? Não tem. Eu sou muito difícil de provar as coisas. Se eu olho assim, não me frutos do mar, não me arrisco a provar. Então eu só vou no básico. E o que é a comida preferida? Ah, eu adoro verduras cozidas. Amo quiabo, amo abobrinha, brócolis. Tudo que é verde eu gosto. Bom. Um medo. Medo de deixar de ser quem eu sou. Um defeito. Perfeccionista demais. É geniana, né, Bé? Um arrependimento. Não ter escolhido ser mais decidida e fazer as minhas próprias escolhas antes. Uma palavra que te defina. Apaixonada por Cristo. Um lugar. Alemanha. Eu amei quando eu fui. Não Nossa, conheço. eu fiquei apaixonada pela Alemanha. Uma pessoa. Meu esposo. Uma crença. Fé. Um hábito. Um hábito. Ler a Bíblia. Ai, eu escuto. Também é mesmo. Bom, O seu maior sucesso. Ter construído minha família. Porque foi o meu lugar de fracasso. E uma mensagem assim que você gostaria de deixar pro mundo. Tô vendo. Posso deixar? Pode. Câmera, close, puxa Então, a imagem, vamos lá. Borel. Para você que tá aí. Você pode querer ter prosperidade, dinheiro, liderar grandes projetos, liderar grandes ministérios, liderar algo que vai mudar o mundo. Mas enquanto você não aprender a liderar o que você sente, o que você pensa, suas decisões, suas raivas, seus medos, suas frustrações, tomar decisão, você não vai conseguir lidar com pessoas. E se você não lida com pessoas, você não vai cuidar de grandes projetos. Você não vai ser bem-sucedido. Você pode até ter dinheiro, mas você vai ser infeliz. Então, felicidade é vencer as adversidades. Vença as adversidades que vivem dentro de você e da sua mente. Maravilhosa. Depois Amei, dessa, eu quero as depois redes. dessa mensagem. Eu quero as redes sociais, como nós encontramos você, Márcia. Márcia Turci, @Márcia Turci. Você pode me encontrar lá. Lá você vai encontrar o @ do Instituto Turci também, que é essa fundação que a gente criou na Flórida. E também o @ da minha empresa, que é o We4 Solution, que é onde você vai encontrar consultoria, mentoria, palestra e tudo que eu faço. E quem eu sou, você pode olhar na minha rede social, tá lá toda a verdade nua e crua. Sempre, você E sempre é enquanto verdadeira. você tá aqui no Brasil, tem algum evento, alguma coisa que você Tem. pode chamar as pessoas? A gente não tem mais vaga, já encerrou. Tá vendo, Sexta-feira agora, dia 23, nós temos um evento chamado Bootcamp, que é campo de treinamento. Campo de treinamento é a vida. A vida é o campo de treinamento. E lá nós vamos falar sobre essa liderança de projetos, como você aprender a liderar pessoas, dia 23 agora em Alphaville. Mas essa edição já está encerrada as vagas, eu não tenho mais vagas. Então, no próximo, quando vocês por verem favor. lá, já corre, já se inscreve, porque Já aqui avisa a anda gente, rápido. né? Vamos falar dos parceiros? Vamos. Um beijo pro João Borges e pro nosso Pocket Studio aqui maravilhoso. E temos uma acústica perfeita da Isolar, gente. A Isolar tá aqui, ó. Toda acústica. Quer uma acústica na sua casa, quer um cantinho, quer cuidar, ter um cantinho pra você ouvir música, cantar pras crianças. Isolar. Anota esse nome aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a sua rede social? Borel. Borel, você manda um beijo lá. Borel também, um beijo, que tá sempre aqui com a gente, apoiando, fazendo todo o nosso apoio aqui lindamente, né? Rede Nossas social, redes Camila? sociais. Tcharam, Borel. Elas Cash, Elas Cash. TV, Elas TV, Elas Cash, Elas, Elas Shopping, Shopping, Grupo Elas, Grupo feito por Elas, para todos. Viu? A gente inclui os meninos, viu? Muito bom, muito bom. Camila Silveira também, oficial. Camila Silveira Oficial e Nani Venâncio Oficial. Adoro. Meninas, gratidão, Márcia. Gratidão, Parabéns. Márcia. Márcia, fique com a Continua. gente. Eu que agradeço. Continua Sempre pra levando essa sempre. força, essa alegria, essa energia pra todos, viu? Que mulheres como você é o que a gente precisa nesse mundo. É Mais isso. gente assim. As guerreiras aqui, ó, as duas, ó. É os propósitos se conectando, Duas né? forças aqui, são maravilhosas. Muito bom. Não, Infelizmente mulheres chegou o incríveis. fim.
Gratidão, meninas. Gratidão. Gratidão. Obrigada, Marcinha. Nós vamos embora que o programa chegou ao fim, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E, ó, 3 vezes pra vocês que vocês desejam pra gente, hein? Muita paz, muita alegria, muita luz pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Deus.